Quantas pessoas vivem assim, sabe por quê? Porque vivem na fé do seu líder. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de Uzias. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém, chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. E olha o que diz o versículo 5. E buscou a Deus durante o quê? A vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Zacarias era o discipulador dele. Zacarias andava com o rei, porque veja bem, ele foi rei com 16 anos. Ele reinou 52 anos. Só que Zacarias não durou 52 anos. Mas durante um tempo, Zacarias foi o discipulador dele e o instruiu a temer o Senhor, a buscar o Senhor. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Se você continuar lendo, gente, você vai ver que Uzias se tornou um homem poderosíssimo. A Bíblia diz que a fama dele foi para todos os lugares da terra. Ele foi um cara inteligente, que Deus o fortaleceu, Deus o abençoou, até que ele se exaltou. E aí chegou uma hora que ele quis ser rei e sacerdote. E aí ele foi para o templo e quis oferecer sacrifício como sacerdote. E quando ele estava lá, os sacerdotes entraram e falaram: rapaz, você está maluco? Você não pode entrar aqui não. Rapaz, eu sou o rei, rapaz. Quem manda sou eu, faço o que eu quiser. Esqueceu plenamente do temor do Senhor, de toda a direção de Zacarias. E quando os sacerdotes falaram: não, cara, você não pode fazer o papel de um sacerdote. Você é rei, é cada um no seu quadrado. A Bíblia diz que ele se ira e se levanta. Quem é você para falar assim comigo? E quando ele se levanta para pegar os sacerdotes, nasce uma lepra na testa dele. E o pessoal: leproso, leproso. Botam ele para fora. E olha como é que a vida desse homem acaba. Capítulo 26, versículo 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E olha que coisa triste, cara. Durante esse tempo, morou numa casa separada, sozinho, porque era leproso e havia sido excluído do templo do Senhor. O cara que começou buscando a Deus e Deus o fazia prosperar, e Deus prosperou, terminou a vida leproso, morando sozinho numa casa, porque foi excluído do templo do Senhor. E o que isso dá a entender? Que na verdade ele nunca se arrependeu. Ele não foi diante do Senhor: Senhor, pequei contra ti. Por que eu fiz, Senhor? Tem misericórdia de mim. Queridos, Deus pegou Nabucodonosor, um rei ímpio, fez comer capim, o cara virou bicho. Mas chegou uma hora lá que caiu a consciência dele e ele se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus o pôs de novo no trono, um ímpio. Você acha que Deus não faria isso com Uzias? Um homem que na sua juventude amava o Senhor, cresceu no Senhor. Então, o que mostra? O que isso denuncia? Como é que um homem que cresceu sendo instruído no temor do Senhor e termina assim? Porque a Bíblia diz aqui que ele buscou o Senhor enquanto Zacarias era vivo. Então a fé dele era de quem? Do Zacarias. Quem era o Deus dele? Zacarias. Porque agora que Zacarias morreu, era a hora dele continuar, e inclusive ensinar seus filhos, inclusive honrar os sacerdotes, inclusive proclamar em Israel: vamos buscar o Senhor, porque foi Ele que nos deu a vitória. Não, cara, ele morreu excluído da casa do Senhor. Por quê? Porque a fé não era dele, a fé era do Zacarias. Gente, então eu queria fazer essa denúncia, isso é muito grave. Eu vou repetir: eu não sou o seu Deus. Isso tem que ficar claro para você, para a tua salvação. Eu não sou o seu Deus. Nenhum líder, ninguém que é usado por Deus pode tomar o lugar de Deus. Dê sempre honra e glória a Deus. A sua dívida é com Deus, porque foi Jesus que morreu na cruz, foi Ele que pagou um alto preço, foi Ele que ressuscitou, e é Ele que vai nos buscar. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Jirê, o El Shaddai, o Yavé, o Rafá, é Ele. Mas quando a gente não
crê nisso, a gente vive na fé do líder. A gente fica firme enquanto o líder estava firme. Josué, meu filho me lembrou, Josué, todo mundo aqui já sabe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo não durou 2 gerações, porque Josué morreu, e morreu a geração de Josué, e se levantou uma outra geração que não servia ao Senhor, e serviu a Satanás, a entidades demoníacas, e a Bíblia diz que o Senhor era contra eles para o mal. Porque na verdade você tem que ter um encontro com Deus. Eu sempre falei isso para o Lucas. Não é porque você é filho de pastor que você está salvo não, hein? Se você não entregar sua vida a Jesus, se você não reconhecer Jesus como teu Salvador, você vai para o inferno como filho de pastor, né, meu filho? Eu sempre fiz questão, porque a fé é individual, cara, a fé é sua. Você não vai na minha aba não, ninguém vai na aba de ninguém. Marido não vai na aba da mulher, mulher não vai na aba do marido, filho do pai, pai do filho, cada um dará conta de si. A salvação é individual, o Deus tem que ser o seu, o Deus não pode ser o da minha mãe. Durante muito tempo eu fui para a igreja por causa da minha mãe, por causa do Deus dela, só que um dia eu o conheci, e agora ele passou a ser o meu Deus. Ele é o Deus da minha casa, ele é o Deus da minha família. Eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor, porque ele é nosso. Ele não é o dela, que a gente está na fé dela. Isso tem que acontecer na sua vida.